Uma mutação representa uma variação na característica hereditária da pessoa e surge uma outra coisa para melhor. Surge um sexto dedo e a pessoa toca melhor piano. E nós somos mutantes na música. Os Mutantes surgem em um Brasil já sufocado pela ditadura militar instaurada em 1964 e prestes a endurecer ainda mais com o AI-5. O disco hoje em questão não faz protesto direto ou panfletário, mas confronta o regime de outro jeito, pelo comportamento, pela estética e pela provocação cultural. A fase Sgt. Pepper dos Beatles virou um terremoto cultural no mundo inteiro e o Brasil sentiu esse impacto com força. Inspirado por essa revolução sonora, Rita Lee e os irmãos Sérgio Dias e Arnaldo Batista criaram uma ponte inédita entre o pop psicodélico britânico e a ousadia tropicalista. Ou seja, em meados dos anos 60 é que o avanço tecnológico mudou completamente a forma de fazer música. Gravar deixou de ser só um processo técnico e passou a ser parte da criação artística. Mas é mais precisamente em 1968 que eles lançam Os Mutantes. E dá pra dizer, sem exagero, que a música brasileira nunca mais foi a mesma depois disso. O álbum é tão fora da curva que atravessou décadas e fronteiras, conquistando fãs improváveis. Um deles, Kurt Cobain. Após essa breve introdução, cabe a gente analisar faixa por faixa, considerando o contexto da época, considerando as inovações técnicas daquele tempo e dessa forma extrair o máximo possível de conhecimento de um álbum tão importante para a música popular brasileira. Então vamos lá. Primeira faixa, Panis et Circenses, a gente já vai escutá-la com uma visão prévia do que os Mutantes queriam criticar. Na transição entre a República Romana e o Império Romano, em que o governo distribuía alimentos em forma de banquetes e tudo mais, e o circo em forma de espetáculos, em forma de esportes, para entreter a população, visando o apaziguamento da plebe e, como consequência, a coibição de contraposições políticas. Era uma maneira de entreter e a gente pode até dizer alienar a população, a camada mais baixa, com entretenimento fútil. Então, quando a gente vem aqui e lê: soltei os panos sobre os mastros no ar, soltei os tigres e os leões do quintais, a gente pode ver aqui, principalmente nessa parte, uma alusão à rebeldia da juventude. O governo vigente são ocupados em nascer e morrer. Essa é a maior preocupação de quem está no poder. Enquanto a juventude rebelde solta os tigres, a elite, as pessoas na sala de jantar têm uma única preocupação: nascer e morrer. Acabou por aí. Na camada superior, olha que interessante, o lírico fala: mandei fazer de puro aço luminoso o punhal para matar o meu amor e matei. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mais uma vez, criticando a futilidade do cotidiano de quem está na camada superior, de quem não se preocupa com o dia a dia. Criticando a futilidade do cotidiano de quem está na camada superior. E olha que parte interessante: mandei implantar folhas de sonho no jardim do solar. As folhas sabem procurar pelo sol e as raízes procurar. Folhas de sonho nada mais é que a juventude expondo por meio de uma música que tocava nas rádios, que tocava na TV, uma folha de esperança. E o resto da música é se preocupando justamente em enfatizar de maneira abrupta a futilidade e a falta até de engajamento da burguesia. E a gente pode até fazer uma alusão em questão até um pouco da simplicidade lírica com a fase Ye dos Beatles. Ela é minha menina e eu sou o menino dela. Ela é o meu amor e eu sou o amor todinho dela. É uma música simples do ponto de vista lírico, mas que a instrumental é marcado já por essa ascensão, esse gosto de misturar diferentes estilos musicais e fazer com que isso seja ouvido pela juventude. A música O Relógio já é a virada de chave aqui, já na terceira música, em comparação com a música anterior, em que esta, como eu falei, é uma atmosfera de paixão, de romance da juventude,
mas aqui é atribuída a um relógio, um objeto cotidiano, a figura de um personagem. O personagem dessa música é um relógio. Mas não para por aí, porque a Rita Lee canta belamente, pelo menos aqui até 3 estrofes de uma maneira lenta, de uma maneira gradual. Mas a partir daqui, meu amigo, a instrumental toma de conta. A letra vira um coadjuvante, porque são as guitarras, são os instrumentos que antes não eram ouvidos até então, que transformam a música. E é aqui que você consegue materializar a letra na própria capa do álbum. Você vê que não é uma figura simétrica. Você pode ver que ela até está virada um pouco para a esquerda, e é de propósito. A estética assimétrica está presente no álbum e está presente na própria música. Eu chego até a dizer que são 2, 3 músicas em uma só, porque é uma aposta na psicodelia. E é engraçado essa mescla de brincadeiras que os Mutantes fazem em uma música só. É uma letra simples, é uma letra que, não, diferente da primeira, não tem uma criticidade expressa. Pode até ter, eu não vi, mas o que eu vejo é uma letra cotidiana, mas, mais uma vez, é coadjuvante. Quem rouba a atenção é a instrumental absurda e a psicodelia. Adeus Maria Fulô é mais uma obra de arte. Vamos lembrar, a gente está na 4ª música do álbum. E as 4 são totalmente diferentes uma das outras. Adeus Maria Fulô é uma música romântica, é uma música que trata de saudade. Adeus, vou-me embora meu bem, chorar não ajuda ninguém. Enxugue seu pranto de dor, que a seca mal começou. Mas eu até digo que é uma revolta contra a modernidade, ao passo que há uma mescla entre uma letra linda, uma letra que relembra as mais belas poesias, mas tem elemento sonórico que é de se impressionar. Ao passo que os Mutantes misturam o baião com o rock psicodélico. Então tá se lembrando aqui da dificuldade que é viver no sertão. É retratando a seca em uma prosa linda, romântica, mas extremamente experimental. Experimental por quê? Ora, porque experimentam. A música começa a ser falada, cantada, mais ou menos em 1 minuto. Até lá são experimentações. É som de pássaro, é som de barulho. E se você prestar atenção, é retratando um pouco o dia a dia na seca, do sertão, claro. Eu já enfatizei o suficiente para vocês entenderem o intuito dos Mutantes no movimento tropicalista, em que possui algumas características, entre elas crítica à ditadura, consequentemente crítica ao capitalismo, crítica à cultura pop ou pop art, e tudo isso sob experimentações. Então, quando os Mutantes vêm e colocam a necessidade de saber de coisas fúteis do presente no dia a dia capitalista, como piscina, margarina, gasolina e até um nome extremamente comum, mostra a necessidade de um jovem a ter que se adaptar ao capitalismo para saber conversar, para saber se inteirar numa roda de conversa, por exemplo. Mas claro que os Mutantes vão relembrar do romântico. Você precisa saber de mim. Saiba de todo, tenha noção de tudo aqui do capitalismo, do dia a dia, da rotina. Mas lembre-se também de mim. O baby no refrão em inglês não é à toa. O I love you também não está à toa. É justamente o jovem que está à frente ao capitalismo, a imposição dos Estados Unidos, consequentemente, a imposição do inglês. Então é a cultura pop em evidência, os Mutantes mais uma vez brincando de fazer música. E você precisa também andar com a gente. Logo saiba de tudo isso, escute aquela canção do Roberto, no caso do Roberto Carlos. Para andar com a gente você tem que ter noção dessas coisas básicas. Os Mutantes apresentam a figura do Senhor F, em que a letra vai desenhando justamente a pressão social sobre este senhor. Não à toa que na primeira estrofe já fala: o Senhor F vive a querer a ser o Senhor X,
quem é o Senhor X? É o herói que na TV nunca perde o seu chapéu, ou seja, é o herói idealizado, mais uma vez, na cultura pop, na cultura capitalista. Mas aqui fica claro, ele quer ser o Senhor X, quer ser essa idealização do capitalismo, da cultura pop, mas ainda assim está apregoado às suas raízes, porque ele tem medo de nunca voltar a ser o Senhor F outra vez. Mas o Senhor F, como jovem dos anos 60, quase 70, ele sonha em ter para os outros ver olhos azuis, ter um carro, conquistar a mulher do patrão. Então é o Senhor F, a figura do jovem, que quer se moldar à cultura do mercado, à cultura do produto. Se hoje a gente vê redes sociais influenciando a compra, ou até mesmo padrões de belezas, os mutantes já avisavam isso nos anos 60, em que é essa a estratégia do capitalismo: colocar pressões sociais, enfatizando a cultura do consumismo, mesmo que o jovem tenha medo de nunca voltar a ser o mesmo que era. Mas aqui os mutantes ainda não perdem a chance de dar uma crítica sutil à ditadura, ou pelo menos, se não diretamente à ditadura, mas à rebeldia que o conservadorismo autoritário era extremamente contra. Dê um chute no patrão, dê um chute no patrão. Bate-Macumba é mais uma vez os mutantes sendo geniais. O tropicalismo, além das características que eu falei, tem muita influência estrangeira e, como já implementado na música anterior, mas aprofundado de vez nessa, essa mescla da cultura britânica, da cultura inglesa, da cultura estadunidense, com a cultura brasileira, com as tradições afro-brasileiras, fica cada vez mais evidente. A ver assim de primeiro fica estranho, mas quando a gente vai analisar a letra, olha o que aparece aqui. Se não Batman, né? Batman, figura essa da cultura pop, da cultura estadunidense, da idealização do herói, em contrapartida com a macumba. Então a palavra Bate-Macumba forma Batman, que é cultura, que é símbolo da cultura pop, mas ao mesmo tempo que mistura com macumba. Olha que legal, que no mínimo divertido isso. Mas o mais interessante não é nessa mescla entre a cultura brasileira e a cultura estrangeira. Não sei se vocês já perceberam isso. Quando a gente pega a letra, percebe que derivado dessa canção, olha o que é formado aqui, justamente parte da bandeira do Brasil. O que é isso senão inovação estética? Vontade de inovar, vontade de mudar. Isso aqui é um tapa na cara do conservadorismo sonoro musical. Aqui eu não vou arriscar meu francês em ler esse título, mas é uma música gravada em francês, em que consequentemente a banda quebra expectativas. Mostra aqui que o Brasil também podia absorver e reinventar o estrangeiro. Não à toa, como eu falei, essa absorção da cultura estrangeira é muito evidente no tropicalismo. Lembrando que a canção não é originalmente dos Mutantes, porque ela foi composta por Frank Gérald e Jean Renard. E os Mutantes transformaram a música em algo muito particular, porque é um arranjo delicado, eu poderia dizer que é quase infantil, mas cheio de camadas. E claro, sons e efeitos sonoros típicos da banda. É mais uma vez misturando cultura europeia, o pop, a irreverência brasileira, sem hierarquia. Trem Fantasma agora é uma ruptura repentina com o que estava sendo exposto. É a tentativa de proporcionar uma experiência sonora realmente, vamos dizer, de um parque de diversões. 400 cruzeiros, velhos compram com medo, das mãos dos bilheteiros, a entrada de um trem fantasma. A montanha gigante dos generais verdejantes, e aparece distante o trem no espelho brilhante.
Mas, mais uma vez, a letra é quase irrelevante. O foco não está no que é dito, mas o que é sentido. É provocar, experimentar. E veja que aqui possui o alto índice de colagens sonoras. O que seria isso? Gritos, risadas, ruídos ali que você só vai ouvir melhor com um bom par de fone de ouvido. E é incrível a capacidade dos Mutantes de serem cartunescos, mas extremamente convictos no que estão fazendo. Mais uma vez, trazendo aquela assimetria que é proposta já na capa do álbum. Então você, naquela época, nos anos 60, vai comprar o álbum dos Mutantes meio que sabendo o que esperar. Cara, é realmente sensacional. Mutantes, mais do que qualquer outra banda brasileira, sabe mesclar humor, medo, fantasia, crítica social, experimentação sonora. É incrível. Tempo no Tempo, ao contrário da música anterior, é uma música que você tem que prestar muita atenção na letra. Não que ela traga uma crítica extremamente expressa, mas é que é uma letra muito divertida. Pode-se até dizer que é um trava-língua. E sua alma cansada, penada, se afunda no chão, e o bruxo do luxo baixado, o capucho chorando no nicho, o capacho do lixo, caprichos não mais voltarão. E claro, um tema muito comum naquela época, que é justamente a juventude, mas não só, mas a preocupação até de envelhecer. Já houve um tempo que o tempo parou de passar, e tal como o Homo sapiens não soube disso aproveitar. Mutantes estão aqui botando em evidência a necessidade de aproveitar a vida, porque o tempo passa rápido. A Mod Time do Pink Floyd. Só a mérito de curiosidade, Gengis Khan foi um fundador do Império Mongol e ficou muito famoso por suas táticas de guerras inovadoras, unificando tribos mongóis e conquistando vastas regiões da Ásia e da Europa. Se a gente for um pouco mais profundo, a música, ao fazer uma alusão a Gengis Khan, na verdade, meio que louvar um líder mongol, brinca com o excesso de idolatria e de alienação que inclusive muitas pessoas da ditadura sofriam, ao passo que essa metáfora de autoritarismo em que eles buscam lá do fundador do Império Mongol pode ser atribuída ao contexto daquela época. Mas para além da provocação, da ironia, falando agora do som propriamente dito, é um som praticamente marcial, um som de marcha, que soa grandiosa, mas a ironia não é deixada de lado, ao passo que a gente encontra, querendo ou não, um deboche talvez, por parte dos Mutantes. Então quer dizer aqui o Ave Gengis Khan, a saudação a Gengis Khan é uma brincadeira onde o exagero ele se torna um humor. Os Mutantes, inclusive, bebem muito do progressivo. Eu não sei se intencionalmente, mas eu poderia até dizer que é uma música progressiva. Lembrando que 1968 não era ainda o auge do rock progressivo, tendo inclusive um efeito reverso no meio da música, experimentações sonoras e tudo mais. Finalizando a obra espetacular, a gente vê que são apenas 3 pessoas brincando de fazer música. Claro que há humor, claro que há sarcasmo, há ironia, mas há seriedade e, obviamente, a qualidade musical, a genialidade desses 3. Ainda não é meu álbum favorito dos Mutantes, que é a minha banda brasileira favorita, mas aqui a gente vê o retrato principal do tropicalismo. Então, se você for falar de tropicalismo, é o álbum perfeito para se estudar, porque aqui tem várias, se não todas, características do tropicalismo. Não à toa, é um dos álbuns favoritos da vida do Kurt Cobain, e eu não vou me aprofundar no gosto do Kurt Cobain, porque eu quero que vocês escutem dele. What's his name? That's it. Where? I said, where did you hear from them? I mean, who told you to try to look for this band? My friend Bill Bartell,
who's he has a record label called Gasatanka Records, and he was in White Flag, and he's friends with Red Cross. He's a very nice guy. He has a mustache, and he's a really nice guy. And he sent me a tape of the first 2 records a few weeks ago, about a month ago, and I really liked it. And he said, if you go to Brazil, you have to say to everybody that this is a great band, and I agree with him. I think this is a very influential and cool band for the time. How did it sound to you? I mean, does it have like a Brazilian kind of sound on the background? Yeah, there's a lot of very Latin interesting. rhythms in there in some of this music. Yeah. Because they came with this idea that let's mix Brazilian rhythm and rock, and this was in the late '60s. Right. Can you say something like typical from Brazil there? Yeah, oh definitely. There's some, I can hear the rhythm and the influence in the music a lot. I respect them so much. I'm not familiar with them very much because I've just started getting into them, but I think from what I've read about them, they were very revolutionary.